A minha é a última palavra propriamente dita do retiro, e eu fiquei com o tema da identidade do povo de Deus. Eu quero defender nessa manhã que não existe santificação sozinho. A minha palavra, evidente, Mateus, tu que inventou isso aí? Lógico que não, eu não tenho nem capacidade cognitiva para isso. Outros irmãos vêm falando disso há muito tempo, N.T. Wright, Mark Dever, entre outros, vem falando de uma santificação coletiva, vem falando que, por exemplo, eu discutia com o Vinícius ontem, conversava sobre um livro do Mark Dever, um livretinho fininho, sobre discipulado. Nesse livrinho, o Dr. Mark Dever, ele traz uma estatística estarrecedora. Em 1955 fizeram uma pesquisa, 10% dos americanos moravam sozinhos. Em 2020 fizeram a mesma pesquisa, 22% dos americanos moravam sozinhos. O que essa pesquisa tem a nos mostrar? Tem a nos mostrar que cada vez mais vivemos uma vida singular, vivemos uma vida afastada do coletivo. Nós queremos a nossa paz, nós queremos a nossa vida da nossa maneira, nós queremos mitigar qualquer possibilidade de ter um problema com o irmão. Isso é demoníaco. É demoníaco nós não nos reunirmos, porque podemos ter problemas. Isso não pode acontecer. Se os problemas vierem, que hajam irmãos e irmãs sábias no nosso meio, a fim de que possamos glorificar a Cristo até na solução dos problemas. A defesa do meu texto hoje é: a comunidade dos santos não poderá alcançar a santidade devida enquanto nos afastarmos uns dos outros. É patológico, é doentio a ideia de que podemos sozinhos agradar a Cristo como deveríamos. Eu quero explicar isso mais à frente e eu voltarei nesse tema. Eu quero começar, antes da gente, eu não me delongarei muito. Eu gostaria que vocês pensassem em algo que o Vinícius já disse e eu vou repetir. Desde o começo da Bíblia, Deus está salvando um povo. Por exemplo, a grande promessa do Messias é a promessa de que o filho de Abraão, na sua descendência Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Desde o início, quando Deus decidiu salvar pecadores, Ele não decidiu salvar o Mateus, Ele não decidiu salvar o Will, o Oliveira, o pastor Leonardo, Ele não decidiu salvar um ou outro, Ele decidiu abençoar as famílias da terra, Ele decidiu tornar seu patrimônio particular todo um povo. Deus não está salvando indivíduos, Deus está salvando um coletivo, e isso precisa ficar diante dos nossos olhos. O evangelho que é pregado é um evangelho que sou salvo só, caminho só, vivo a peregrinação da vida sozinho, e se eu tiver um problema aqui e acolá, eu grito socorro. Não. Nós não podemos viver assim. É demoníaco tentar vivermos santidade enquanto tivermos uma vida solitária e escolhida. Nós precisamos ser enfáticos nisso. Por exemplo, olhem para o texto que estamos diante. No versículo 11, Paulo diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora de todos os homens. Esse não é um versículo que defende uma posição que todo mundo pode ser salvo. A graça de Deus se manifestou salvadora de todos os homens. Olhe para a sua Bíblia no capítulo 2, versículo 1.
Tito 2:1, mesmo capítulo. Você, Tito, porém, fala o que está de acordo com a sã doutrina, ensina aos homens. Tito, ensine aos homens. Versículo 3: semelhantemente ensine às mulheres. Versículo 6: da mesma maneira encorajem aos jovens. Versículo 9: ensina aos escravos. Paulo englobou todas as categorias que ele podia. A graça de Deus salva homens, mulheres, escravos e livres. A graça de Deus salva pretos e brancos, salva intelectuais e menos agraciados com inteligência. A graça de Deus é salvadora de todo homem. Paulo está escrevendo a Tito que a graça de Deus é capaz de salvar qualquer categoria da sociedade, mas que Tito deveria instruir que essa graça não é somente salvadora. O ponto do texto não é salvação. O ponto do texto é edificação dos salvos. O ponto do texto é: e agora? Fui salvo, o que eu faço? Volte para o versículo 11. A graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. Ela nos ensina, graça pedagoga, graça que pega na mão do pecador redimido e leva-o até Cristo. No entanto, essa graça não pega na mão de uma pessoa, essa graça pega na mão de um povo. A graça nos ensina, plural. A graça é pedagoga de um povo. É por isso que eu tenho problemas com desigrejados. Desigrejados não podem alcançar a santificação. Desigrejados não podem desfrutar das excelências eternas de Cristo. Eles não podem sentir o poder que emana na igreja. Eles não desfrutam da marca da igreja. Graça que salva e caminha conosco. Graça que pega na mão do povo de Deus e fala: eu vos levarei até o Pai de vocês. Graça aqui não é graça salvadora. Graça aqui é graça professora. Graça não professora de um indivíduo. Graça professora de um coletivo. Graça professora daqueles que foram chamados com soberana vocação. Graça daqueles que foram crucificados com Cristo. Graça daqueles que olharam para o madeiro e disseram: cada espinho era meu, mas ele tomou por mim. Mateus, o que a graça ensina ao povo de Deus? Olhe para o versículo 12. O que a graça quer nos ensinar enquanto igreja? O que a graça quer nos ensinar quanto a discipulado? A graça nos ensina a renunciar à impiedade. Parte do que eu vejo hoje sobre não haver temor e reverência é porque não há discipulado coletivo da graça. Irmãos, os cultos estão cheios de irreverência, porque não são cultos da graça professora. Quando a graça está sobre o povo de Deus, a graça não apenas salva o povo de Deus, a graça coloca santo temor e reverência no coração dos salvos. Nós não conquistamos temor e reverência pela altura que o pregador fala, conforme o pastor puxa a igreja para cá e para lá, conforme a liderança adquire algum tipo de perspicácia em falar com as pessoas. Temor na igreja, reverência ao santo poder divino, é fruto de graça professora.
E mais do que isso, a graça nos ensina a renunciar às paixões mundanas. A graça coletiva não quer agir só no Mateus. Meu irmão e minha irmã, preste muita atenção aqui. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Se você reconhece que o seu coração tem paixões rivais, que o seu coração está cheio de amores que vão contra o amor eterno, a solução não é se isolar. A solução não é orar 30 horas sozinho. Eu já tentei, muitos santos na história da igreja tentaram. A solução não é matar de se jejuar. A solução não é fazer 21 dias de Daniel no monte. Esse texto está nos dizendo que a solução para lutar contra as paixões mundanas é congregar com o povo da graça. A solução para deixarmos uma mente mundana não é mais de vida solitária. É de vida com vida, é de olharmos as dores uns dos outros, é de olharmos, o Mateus falha, o Vinícius falha, o pastor falha, mas estão todos tentando ainda. Se Deus está usando eles, pecadores, homens imundos de barro, Ele vai me usar também. A graça se manifesta no povo de Deus eficazmente. A solução não é se isolar mais, a solução é correr para a comunidade. A solução é olharmos uns nos olhos dos outros e falarmos: calma, Mateus, eu também fui juniores, eu fui adolescente, eu era terrível. Calma que a gente vai ajudar eles. A solução contra as paixões mundanas não é a vida solitária, é a vida da graça no povo de Deus. A graça poderosa que está tentando dar as mãos à igreja e nos levar até o Redentor. Que mais a graça professora pode nos ensinar? A graça pode nos ensinar a viver, e a viver de maneira sensata. Irmãos, estou cansado de crente que não sabe viver. A graça nos ensina a viver de maneira sensata. Desfrute de boa música, desfrute de boas conversas, desfrute de boa literatura, desfrute de um bom jogo de futebol com seu amigo. A graça ensina a viver só a vida de verdade, enquanto a graça permeia a igreja. A graça ensina a viver de maneira sensata. Não nos falta vida, nos falta graça para nos ensinar a viver a vida que Deus morreu para que pudéssemos desfrutar. Tem vida, nos falta graça professora. Tem vida, nos falta instrução coletiva. Tem vida, mas nos falta clareza da graça. Ela nos ensina a viver de maneira justa. Nós precisamos voltar a ter fome e sede de justiça entre nós. A dar a cada um o que lhe é de direito. Imagine se você começar a contagiar na vida com vida. Por que tu não foi promovido no trabalho? Por que é que tu não conquistou aquele negócio que estava bem próximo de você? Eu não conquistei porque não era justo. Se não era justo, não era meu. A igreja precisa ver nossas perdas. Os homens precisam nos ver perdendo. Não era justo, não era meu. Só o coletivo para nos ensinar que Deus está agindo através de nós, em nós e por meio de nós,
que a graça está pegando um aqui e outro ali, e que todos estamos sendo transformados à medida da fé que recebemos. Cada um a seu tempo, cada um a seu modo, pois só há um Espírito e um só Deus entre nós. Nós precisamos da graça professora. Ok. Até quando, Mateus? Final do versículo. Nesta era presente. Não dá para vencer essa era presente. Não dá para vencer essa era presente sozinho. Você vai fracassar. A vida isolada vai fazer com que o mundo te trague. Esta era presente só é vencida pelo poder da graça coletiva. É impossível atravessar o deserto sozinho, Israel. Vocês atravessarão em um povo. Deixa eu explicar para os irmãos. Do Egito saiu um povo. De Canaã foi um povo para a Babilônia. Da Babilônia voltou um povo da Babilônia. Voltou um povo com Esdras, voltou um povo com Neemias, voltou um povo com Zacarias. Deus está resgatando um povo. Essa verdade da graça soberana só será vivida quando decidirmos abraçar a vida do outro na nossa vida, a nossa vida na vida do outro. Enquanto negarmos o outro o privilégio de ver a nossa vida como ela é, com os nossos pecados, com as nossas falhas, com os nossos acertos, não desfrutaremos da plenitude da graça professora. Agora Paulo passa para um novo trecho, que é o clímax do que nós queremos falar hoje. Versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança. A identidade do povo de Deus é ter uma bendita esperança. Sem uma bendita esperança diante dos nossos olhos, preste muita atenção no que eu estou te dizendo. Eu não expliquei o que é bendita esperança ainda. Calma. Eu estou falando com muito temor, mas tenho certeza do que eu estou falando. Sem a bendita esperança, não é santificação, é legalismo. Sem o que o texto vai seguir, você não é mais santo, você é mais fariseu. Sem o que o texto vai dizer, você não está sendo transformado pela graça, você está sendo transformado pelo seu ego. Santificação é vivida pela graça no meio do povo. Essa ideia católica de que eu sou mais santo se eu ficar no monastério é uma ideia demoníaca. Os santos saíram no mundo e deixaram a luz de Cristo brilhar. Santidade é refletida, santidade não é escondida. Não podemos esconder uma cidade edificada atrás dos montes. Deixa a luz de Cristo brilhar no povo de Deus. Estou impactado com a vida de um irmão aqui. Impactado. Todos os dias eu olho para ele e reflito. Meu Deus, transforma o meu caráter. Em 2 dias ele me ensinou mais do que a maioria dos teólogos. Ele não disse quase nada. Uma vida marcada pelo serviço à comunidade. Mateus, o que é então a bendita esperança, sem a qual nunca poderemos ser santos de verdade? A nossa bendita esperança é a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Só é santificação se for feito para Jesus Cristo. Deixa eu explicar.
Preste muita atenção porque eu vou falar aqui agora, você precisa entender para não criar confusão. Muita atenção. Tudo que nós fazemos, todas as mudanças da nossa vida, se o objetivo final não é Jesus Cristo, isso não é santificação. Mateus, quero mudar para salvar o meu casamento. Tu vais salvar o teu casamento, mas isso não é santificação. Deixa eu te falar, tem um monte de ímpio que anda certinho no casamento. Mateus, tô dando cesta básica para me tornar mais caridoso. Não, tu não entendeu. Nós fazemos ação social porque isso glorifica Jesus. O fim da santificação é perfume agradável à nossa bendita esperança, o Cristo revelado. A igreja precisa outra vez ter diante dos seus olhos o desejo da manifestação eminente de Cristo. Eu não creio em arrebatamento secreto e Jesus aparecendo a qualquer momento, mas deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te explicar uma coisa. Essa ideia de que Jesus vai voltar muito depois, tirou dos crentes um desejo santo. Quem sabe hoje, quando eu for tomar minha cama, a trombeta não toca e o céu se parte, grande alarido de anjos, as nuvens abrem e vem descendo o Filho do Homem com poder e grande glória para resgatar minha alma. Nós precisamos voltar na vida de igreja, ter santo desejo. Quem sabe hoje Jesus não aparece nesse culto? Quem sabe hoje não é o dia da redenção? Quem sabe num só golpe Ele destrói todos os principados e potestades e nos livra da dor. Paulo está falando para aquela igreja, homens, mulheres, jovens, escravos, todos vocês, povo redimido pela graça, povo sustentado pelo poder de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós precisamos caminhar no discipulado com o desejo de Cristo aparecer qualquer dia e o caráter dele estar em nós. Paulo em Gálatas ele vai dizer: meus irmãos, novamente, sofro dores de partos por vocês, a fim de que Cristo seja gerado em vocês. Sabe o que é discipulado? A angústia da gravidez. Sabe quando tu olha as mulheres angustiadas para dar à luz? Está chegando a semana e o bebê não vem. E aí é cesárea ou é normal? O que vai fazer? A angústia vai crescendo. Dá a luz a esse bebê. Vamos dar o grito de vitória. Sabe o que é discipulado? A angústia de olharmos uns para os outros e falarmos: falta Cristo nele, eu vou caminhar com ele. Falta Cristo em mim, vamos gerar Cristo um no outro. Discipulado não é mais do que um santo desejo de ver Cristo gerado uns nos outros. Santo desejo de você olhar para mim e não ver Mateus. Andarei com Mateus. Ele tem uma falha grave. Eu não abandonarei o meu irmão nos seus pecados. Mateus, por favor, eu posso tomar um café contigo, Mateus? Eu vi como você tratou a Carol. Não faz isso não, Mateus. Vamos caminhar com a graça, Mateus. Vamos lá, Mateus. Dá para você ser um marido melhor, Mateus. Vamos lá, Mateus. Dá para ter palavras mais doces, Mateus. Discipulado é a paixão de ver Cristo nascer nos nossos irmãos. Discipulado é a inconformação dos nossos corações, de falar: Senhor, tu vai voltar e tu precisa de um povo parecido contigo. Discipulado é darmos as mãos na peregrinação da vida de barro debaixo de sol,
Não importa como vai ser, eu vou caminhar contigo. 1 milha, 2 milhas. Não importa se tu não está conseguindo orar, eu vou orar por você e por mim. Irmãos, eu preciso ver discipulado nos casamentos. Quem foi que disse que casamento é 50% ou 50%? Minhas irmãs, deixe-me falar pelo Espírito no coração das irmãs. Às vezes nós homens falhamos muito e atribuímos todo o cansaço físico do matrimônio a vocês, porque às vezes não nos parecemos nada com Cristo. Mas olha para o teu marido, pecador que nem eu, não acha que eu sou melhor do que o seu marido, não. Sou tão podre quanto ele. Olha para o teu marido, olha nos olhos dele, deixe a graça pedagoga preencher a tua alma. E lembre-se das palavras do apóstolo: até que Cristo seja gerado nele, até que eu veja as marcas da crucificação nele, até que eu veja o amor doce e poderoso de Cristo permear a alma desse homem duro. Graça pedagoga, graça que abraça o coletivo, graça que desce sobre a igreja e é multiforme, graça que arrebata os nossos lares por inteiro, graça para ser vivida no café, graça para ser vivida dia após dia, mãos a mãos, homem a homem, pecado a pecado, dia a outro dia. Porque somos o povo da esperança. Marido, olhe para essa mulher. Olhe para a igreja. E lembre-se, Jesus está amando uma igreja falha. Jesus continua amando hoje uma igreja imperfeita. Não deposite na sua mulher aquilo que você deveria depositar sobre Cristo. Mulheres, não busquem a satisfação nos seus maridos, que era uma satisfação na glória e eterno poder do Cristo. Jovens, na idade de vocês, eu sei o que vocês querem, vocês sabem o que vocês querem, todos nós sabemos o que vocês querem. Confiem na graça que se manifesta na igreja. Não há problema em vocês sentarem em grupos, bandos, tribos, guetos. Mas aqui no momento de culto, aonde Deus está falando com o seu povo, faça uma oração sincera. Deus, eu não creio nessa graça que o Mateus prega, nessa graça professora, nessa graça do povo de Deus. E fala para ele: se existe graça no coletivo, me transforma no coletivo, e daqui a alguns anos eu vou conversar com vocês. Pecou, se aproxima mais. Lembra disso. Eu sempre digo aos meus alunos, com lágrima nos olhos, sempre digo isso a eles: Adão pecou, Deus sabia e Deus voltou no jardim. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Leve os seus pecados outra vez até a cruz, dia após dia, junto com a comunidade.
Tito termina no versículo 14 com algo que impressiona o meu coração. Jesus Cristo, Ele se entregou por nós. Irmãos, Ele se entregou por nós. Ele morreu pelo pecado do seu povo. Ele morreu para a salvação de muitos. A linguagem sempre é plural. Pouquíssimas vezes, na Bíblia toda, a gente encontra que morreu por mim. Normalmente é que morreu por nós, que morreu pelo seu povo. Por que tu está falando isso, Mateus? O sacrifício foi comunitário. Qual que é a implicação disso, Mateus? Como eu transformo isso na minha vida? Quando você olhar para o lado. Quando você olhar para o lado e falar assim, aquela irmã ali, ó, me magoou de novo. Aí você vai falar assim, sacrifício comunitário. O mesmo sangue que verteu por mim, verteu por ela. Não amá-la é uma afronta a Jesus. Não se engane, quando você não ama um irmão, você não está deixando Jesus triste, você está afrontando o sangue da cruz. Amar os irmãos não é um conselho. Amar os cristãos não é um guia de possibilidade. Amar os cristãos é um dever de todo cristão. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar. Deixa eu explicar o que é isso aqui. Todos já ouviram a história do Titanic, sim ou não? Você é o Titanic nessa ilustração. A irmã, o irmão, o pai, a mãe, vocês são o Titanic. E as águas do mar são os pecados. Nós afundaremos em tantos pecados, se nós não confiarmos no que Paulo escreveu a Tito. Ele se entregou por nós, para nos remir. Remir aqui é resgatar com força. Pula no bote salva-vida da graça. O Titanic da sua vida vai afundar nos pecados. Não existe outra solução para não afundar nos pecados. Apenas o bote salva-vida da graça. Se não for a graça agindo em meio de nós, nós afundaremos no mar dos pecados. Ele morreu por nós para nos resgatar, nos remir. Do que, Mateus? De toda maldade e purificar para si mesmo o quê? Um povo. Ele morreu para purificar um povo. Ele morreu para purificar um povo. Abrace a vida comunitária. Ele morreu para purificar para si um povo. Não você, não eu, mas nós. Ele morreu para nos purificar. Ele morreu para que vivêssemos juntos e fôssemos cada vez mais santos. Mas sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Quando a casa está bagunçada, a gente não quer receber visita, né? Quando a vida está bagunçada, a gente não quer deixar mais ninguém entrar. Nós temos vergonha da vida bagunçada. Nós temos vergonha da vida de pecado. Nós temos vergonha que tem louça na pia.
Nós temos vergonha porque hoje não foi o dia de lavar o banheiro. Como que eu vou receber visita? Deixa a igreja entrar na tua vida, pela vida da igreja. Deixa a igreja ver louça na pia. Deixa a igreja ver que a sua vida devocional não está em dia. Deixa a igreja saber que você não consegue orar. Eu não consigo orar por você sobre isso se eu não souber que você não consegue orar. Deixa a igreja saber que você consome pornografia e eu vou entrar contigo nesse pecado. Deixa a igreja saber que você não é um bom homem e nós lutaremos juntos para sermos bons maridos, porque eu não sou Cristo para minha mulher. Deixa a igreja ver que o banheiro não está lavado. Deixa a igreja ver que o momento financeiro não é o melhor. Quando eu cheguei na igreja, o Gleiner falava assim para mim: o Gleiner toda semana me mandava mensagem e falava assim: irmão, tu tem dinheiro para ir para a igreja hoje? Porque eu sei que teu cartão já está estourado. E eu tinha muita vergonha de dizer que eu não tinha dinheiro para ir para a igreja. E o Gleiner pagou meu Uber durante muito tempo. O Tiago Andrade pagou parte do meu seminário durante muito tempo. Deixa a igreja entrar na tua vida. Permita a igreja te servir e sirva a igreja. Deixa a igreja entrar na tua casa. Nós não podemos viver uma vida isolada, irmãos. Deus quer curar o nosso coração e Ele vai fazer isso usando irmãos. Deixe a graça permear a nossa casa. Paulo termina: um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. No último retiro, há 2 anos atrás, eu estava decidido parar de pregar. O Vinícius e o pastor chegaram em mim e falaram: você não vai parar. Não é sobre você. Você não vai parar. Irmãos, eu sou prova da graça de Deus na igreja. Quantos de vocês não me ajudaram de diversas maneiras possíveis? Eu falei de 2 irmãos, mas eu poderia citar muito mais de 10 irmãos que entraram na minha família, na minha vergonha e no meu pecado, e falaram: Mateus, nós vamos lutar pelo teu pecado, e continuou sentado me ouvindo. Uma vez eu cheguei para o Vinícius e falei assim: sinto inveja do fulano. Ouça isso. Irmão, eu estou com um problema. A inveja está crescendo no meu coração por um irmão que eu amo muito. A inveja está sufocando o meu coração. E eu nunca tinha tido esse pecado. Foi uma coisa muito nova na minha vida. Eu não sabia nem como lidar. Irmão, como eu posso amar a pessoa desse jeito e sentir tanta inveja dela? E ele continua ali me ouvindo, porque ele não se assustou com meus pecados. Dia após dia ele continuou me ouvindo pregar até que eu vencesse a inveja. Eu não posso falar para vocês abrirem a vida para a igreja se eu não fizer isso em público. Irmãos, Deus não tem super-homens.
Não existe super-homens, não existe super-santos, existe vasos de barro, e de barro ruim ainda, porque eu não sou feito nem de um barro bom, eu sou feito de um barro horrível. Meses depois, o Vinícius me mandou uma mensagem de manhã. E aí, Mateus, como que tá aquele sentimento? Falei, caraca, irmão, tô muito melhor, sumiu. Confie a sua vida a homens espirituais. Viva um discipulado na prática. Se aproxime de alguém. O meu desejo com essa palavra é que a gente seja marcado com a identidade do povo de Deus. Graça professora de um povo. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, que a graça professora, Deus, que a graça que ensina o povo da bendita esperança, esteja no nosso meio hoje, Deus, e que os corações sejam abertos e escancarados, Senhor, que conexões eternas sejam feitas, Senhor. Não nos deixe viver uma vida isolada, Senhor. Que a comunhão cresça muito depois desse retiro, Senhor. Ah, Deus, que a gente possa ver a Tua graça trabalhar muito no meio de nós, Senhor. Ah, Senhor, que a graça pedagoga, que a graça que opere na PIB do parque, e que produzamos muitos e muitos e muitos frutos no discipulado, Deus. E que a nossa maneira, a maneira da PIB, vida com vida, seja conectada, Deus. Que temor e reverência cresçam, Senhor. Que amor pela santidade desabroche em nosso coração, Senhor. Que o doce perfume de Cristo, sua insondável e magnífica misericórdia, sejam com todos nós, Senhor. Um povo que caminha junto até te encontrarmos. Em nome de Jesus. Amém.